Olá pessoal, eu me chamo Altair Maciel e hoje nós vamos falar sobre um método que é muito utilizado para o preenchimento de falhas em dados de chuva. Às vezes você está analisando dados de chuva de uma estação pluviométrica e você quer analisar esses dados durante um certo período, mas infelizmente essa estação parou de funcionar, teve um defeito, ou então o operador não pôde fazer a leitura durante um certo período e essa série apresenta uma falha, ou seja, ela deixou de operar durante um certo período. Então existem vários métodos utilizados para fazer o preenchimento dessas falhas desse período. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o método da ponderação regional. Então é um método bem simplificado, que geralmente é utilizado para preencher dados faltosos em uma periodicidade mensal ou não, ou seja, quando você está trabalhando com chuvas mensais ou chuvas anuais. Então, inicialmente eu vou dar uma explicação um pouco sobre o método e depois a gente faz uma aplicação prática, já considerando os conhecimentos que a gente teve com base nos vídeos passados ou nos conhecimentos que vocês têm quanto à obtenção, aquisição e tratamento de dados de chuva, certo? Então, vamos aqui para essa folhinha rapidamente, só para fazer um exemplo. Então, vamos supor que a gente está analisando uma estação pluviométrica aqui que eu vou simbolizar através desse ponto, vou chamar essa estação de estação X. Tá? Durante, vou supor aqui um ano, a precipitação em junho, vou botar aqui em junho de 1980, você, na estação X, você não tem esse dado. Né? Por alguma razão, você perdeu esse dado, o operador não pôde ir lá coletar o dado, ou então a estação pluviômetro teve um defeito. Então você não tem esse dado aqui. Tá? Como é que eu faço para eu quero analisar as chuvas no mês de junho em um período que envolve 1980, vamos supor, de 1970 a 2000, e aí eu não tenho esse dado aqui, como é que eu faço para recompor? Então, pode ser que no entorno dessa estação X você tenha outros postes, outros pluviômetros, né? Um pluviômetro A, vamos supor aqui, vou supor um pluviômetro B aqui, e vou supor um pluviômetro C aqui. Então, se em junho de 1980 os pluviômetros A, B e C funcionaram, a gente pode utilizar os dados desses pluviômetros para estimar a chuva que aconteceu nesse pluviômetro X. Certo? Sempre lembrando o seguinte, pessoal, isso que a gente vai estar fazendo aqui, esse método que a gente vai estar aplicando, ele fornece uma estimativa da chuva aqui nesse pluviômetro X. Ele não é um dado, ele é uma estimativa. Tá? Então, vamos lá, você tem aqui a chuva que aconteceu no pluviômetro A em junho de 1980. Esse você conhece também a chuva que aconteceu no pluviômetro B em junho de 1980. E você também conhece a chuva que aconteceu no pluviômetro C em junho de 1980. Tá. Então, o que é que diz lá o método da ponderação regional? O método diz o seguinte, antes de tudo, você tem que trabalhar com pluviômetros próximos a esse pluviômetro X, próximos o suficiente, de maneira que você possa considerar que as características pluviométricas que envolvam essa região, elas sejam semelhantes. Obviamente, você não vai poder pegar pluviômetros que estejam distantes ou ainda que tenham características pluviométricas diferentes, porque aí você vai estar fazendo uma estimativa com base em pluviômetros que monitoram regiões pluviométricas diferentes. E aí, para a gente fazer essa avaliação do que é pluviometricamente semelhante, ou seja, que tem uma característica de chuva semelhante, a gente vai utilizar aquelas avaliações que a gente já vem fazendo. Né? Inclusive, no vídeo passado eu mostrei para vocês como fazer uma avaliação das características pluviométricas de uma região. Tá? Então, a gente vai utilizar aqueles gráficos, aquelas avaliações mensais, anuais, para avaliar se a gente está trabalhando com pluviômetros que monitoram uma região pluviometricamente semelhante, certo? E, para isso, o que é que o método diz? Vou colocar logo aqui a formulação do método. O método diz o seguinte, a chuva que aconteceu em junho de 1980 no pluviômetro X é igual, então vamos lá, vou escrever aqui a formulação e depois eu explico um pouquinho, tá? 1/3 de uma relação aqui, que é a chuva que aconteceu no pluviômetro A em junho de 1980, dividido pela precipitação média em junho do pluviômetro A, mais a precipitação que aconteceu no pluviômetro B, que aconteceu em junho de 1980, dividido pela precipitação média em junho no pluviômetro B, mais a precipitação do pluviômetro C em junho de 1980, dividido pela precipitação média em junho no pluviômetro C.
tudo isso multiplicado pela precipitação média em junho no pluviômetro X. Tá? Então, observe, para a gente encontrar a precipitação média, aliás, a precipitação em junho de 1980 no pluviômetro X, a gente precisa conhecer qual a precipitação média em junho no pluviômetro X, qual a precipitação média em junho no pluviômetro A, B e C, e qual foi a precipitação que aconteceu em junho de 1980 no pluviômetro A, B e C. Tá? Então, essa aqui é a formulação do método, pessoal. Essa aqui é a formulação do método da ponderação regional. Certo? Quem precisar de mais informações a respeito desse método, eu recomendo que busquem o livro do professor Tucci, o Hidrologia, Ciência e Aplicação, ou o livro do professor Colichon e do professor Dornelles, Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais. Então, essa preparação disso aqui eu busquei nesses dois livros, lá vai ter um pouquinho mais de informação, e aí vocês podem se debruçar mais sobre esse método. Tá? O que acontece? Geralmente a gente utiliza 3 pluviômetros no entorno ou mais. Obviamente que se a gente for utilizar mais do que 3 pluviômetros, a gente não usa essa relação de 1 terço. Aqui a gente está usando 1 terço porque são 3 pluviômetros, se a gente for utilizar 4 é 1/4 e assim por diante. Tá? Mas ó, se vocês perceberem direitinho, e a gente fizer uma manobra aqui, se a gente puxar essa precipitação média de junho, passar de vir para cá, a gente vai ter o quê? Que a precipitação de junho em 1980 do pluviômetro X sobre a média de junho no pluviômetro X é igual à média aritmétrica dessa mesma relação, para os 3 pluviômetros. Certo? Ou seja, o que o método diz é que a relação entre a chuva que aconteceu em junho no pluviômetro X sobre a média da precipitação em junho no pluviômetro X, ela é semelhante, né? Aqui está dizendo igual, né? Mas o que ele está querendo dizer é que é semelhante à média para os outros 3 pluviômetros dessa mesma relação. Ele está falando que o comportamento, né, dessa variável, que é a precipitação sobre a precipitação média, ela é mais ou menos parecida se você estiver considerando uma mesma região com precipitações semelhantes, né, uma região com pluviometria semelhante. O método ele se baseia nisso. É tanto que se você utilizar 4 pluviômetros, daqui vai virar 1/4, porque isso aqui é uma média aritmética. Tá? Então, essa é a ideia do método. Tá? Vamos fazer uma aplicação que vai ficar mais fácil de a gente entender como esse método procede. Então, eu vou puxar aqui uma planilha do Excel. E aqui eu já separei, para não perder muito tempo, eu separei um período aqui de 10 anos. E aí, quanto maior for o seu período, melhor vai ficar a sua análise. O livro do professor Tucci recomenda aí pelo menos 10 anos de dados. Então, eu separei aqui de 1993 a 2005. Na verdade, aqui tem 13 anos de dados, mais de 10 anos. E vocês notem que, por esse diagrama de Gantt, eu estou trabalhando com 4 estações: Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União dos Palmares, São José da Laje. E União dos Palmares, em 1996, tem falha. Note que esse símbolozinho preto que não tem falha, né? O período completo foi monitorado, ou seja, todo ano foi monitorado. Se eu tiver símbolo vermelho é porque eu tive falha em até 30 dias. Então aqui em União dos Palmares, a estação União dos Palmares teve uma falha em 1996. Quem não souber como fazer esse diagrama, eu já mostrei lá no vídeo 2 como elaborar um diagrama de Gantt para análise de dados de chuva. Eu recomendo que faça lá para ver como é que elabora esse diagrama. Mas aqui está mostrando que eu tive uma falha. De fato, se eu for aqui analisar a União dos Palmares, deixa eu puxar aqui União dos Palmares, 1996. Então aqui no ano de 1996, vejam que no mês de junho, ó, eu tive somente 22 dias monitorados. O mês de junho tem 30 dias, então eu tive aí 8 falhas, 8 dias sem monitoramento. Tá? Então eu vou considerar que esse mês de junho é um mês com falha, e aí eu vou corrigir esse mês, tá? Com base nas outras estações. Vamos ver aqui no Gantt, com base nas estações Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte e São José da Laje. Com base nos dados dessas estações, eu vou corrigir o dado de junho de 1996 em União dos Palmares. Mas até aí porque você vai usar essas 3 estações. Aí eu plotei essas 3 estações, na verdade as 4 estações, no Google Earth. Eu já mostrei para vocês também como utilizar o Hydro para plotar a localização das estações. Vejam aqui, eu tenho a minha estação, onde houve falha foi União dos Palmares, né? Aqui, ó, União dos Palmares, está aqui, e eu vou utilizar dados de estações que estão no entorno. Notem, Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, São José da Laje estão no entorno aqui de União dos Palmares. Se a gente pegar aqui a regrinha do Google, ele vai mostrar aqui de uma ponta a outra. De uma ponta a outra eu tenho aproximadamente aqui 55 km. Então é uma região próxima, está situada aqui no trecho alagoano da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. Essa aqui é essa região aqui delimitada em branco, a região hidrográfica bacia hidrográfica do Rio Mundaú. E essas 4 estações estão aqui na região, na parte alagoana da bacia. A bacia está entre
Alagoas e Pernambuco, ela está aqui na parte média baixa aqui do Rio Mundaú, tá? Então 55 km aproximadamente entre de uma ponta a outra da região. Então é uma região próxima, mas essa proximidade por si só não garante que seja uma região com característica pluviométrica semelhante. O que foi que eu fiz? Como a gente já tinha feito no vídeo passado, no terceiro vídeo, eu recomendo que quem não saiba fazer, pega lá o vídeo, dá uma assistida para ver como foi que a gente fez. Eu fiz uma análise do comportamento das chuvas nesses 4 pontos, dessas 4 estações, Fazenda Boa Fortuna, Município Ponto e União dos Palmares e São José da Laje. Com base nas chuvas mensais, eu percebo aqui que elas são bem parecidas. Esse aqui é um gráfico de chuvas mensais. Nessas 4 estações, elas têm um período mais seco entre o final do ano e o início do ano, que é o nosso verão aqui em Alagoas. E no meio do ano, nós temos ali o período mais chuvoso, né? Então, essas 4 estações se comportam da mesma maneira. Inclusive, as chuvas elas são bem parecidas. O total, as médias mensais são bem próximas, tá? Além disso, eu plotei também os gráficos de totais anuais, as médias anuais. Nota aqui que elas variam entre quase 1.200 até ali quase 1.600. Então, elas têm um comportamento bem próximos. Obviamente, como a gente já tinha visto, aqui eu plotei da foz para a cabeceira da bacia. Então, próximo à foz chove um pouco mais do que lá na cabeceira, considerando os totais anuais. Mas elas apresentam chuvas próximas. Então, nota que eu estou trabalhando com uma região que apresenta uma característica pluviométrica semelhante, tá? O regime ao longo do ano é o mesmo, é parecido, e os totais anuais estão bem próximos, não tem grandes variações, certo? Então, essa é a forma de você analisar se você está trabalhando com a região, com pluviômetros que monitoram uma região com características pluviométricas semelhantes, tá? Então, vamos para o método. O que é que eu vou precisar? Vou criar aqui uma nova aba, vou nomear ponderação regional. Ok. O que é que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o mês e o ano. Lembrando que como eu vou corrigir o mês de junho, junho de 1996, então vamos ter em mente esse mês e esse ano, tá? Eu vou começar aqui, vamos ver aqui o gráfico em 1993, tá? Então vai ser junho de 1993, junho de 1994 e assim por diante até 2005. Ok, então vou arrastar aqui até 2005. Ok. Feito isso, eu vou colocar aqui as chuvas que aconteceram nas 4 estações. Chuva em milímetro por mês. Deixa eu só puxar isso aqui para baixo. Aí eu vou colocar o nome das estações aqui embaixo. Então aqui eu tenho Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União dos Palmares e São José da Laje. Ok. Certo. E vou puxar as chuvas monitoradas por essas estações nesses meses, nesses anos. Tá? Então eu vou aqui em Fazenda Boa Fortuna e vou puxar a chuva em junho de 1993. Está aqui. E vou arrastar que ele puxa o resto. Vou fazer a mesma coisa para as outras estações. Murici Ponte, junho de 1993. E arrastar. União dos Palmares, junho de 1993. Vou arrastar. São José da Laje, junho de 1963. Não, 1993 e vou arrastar. Ok. Lembrando, pessoal, que eu tive uma falha, né? Então vou precisar fazer uma correção aqui. Em 1996, não é isso? Junho de 1996 e União dos Palmares é uma falha. Então isso aqui é um dado errado, que eu vou precisar corrigir, tá? Então vou até aproveitar para deletar esse dado. Esse dado aqui foi o acumulado em 22 dias. Ficou faltando 8 dias. Então vou deletar ele aqui. Ok. Feito isso, alguém pode estar se perguntando, de onde você obteve esses dados. Mais uma vez, recomendo que assista os vídeos passados, principalmente o vídeo 1, que eu mostro como baixar os dados de chuva utilizando a plataforma HidroWeb da ANA e o programinha Hidro 1.4. Mostro como baixar, instalar o Hidro e como baixar os dados. E aí, a gente obtém esses dados aqui que eu acabei puxando. Esse aqui eu puxei do Hidro e do HidroWeb. Ok. Feito isso, eu vou calcular aqui a média. Então, eu vou calcular a média do mês de junho para a estação Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União, São José da Laje. Certo? Só lembrando que eu vou ter que desconsiderar o mês de junho de 96, porque esse foi o ano que houve a falha aqui em União dos Palmares. Tá? Então eu vou considerar somente esse período e esse período aqui embaixo. Então está aqui a média. E eu vou fazer o mesmo para os demais.
Se ele calculou aqui a média para o mês de junho dos demais anos, né, que não houve falha. Então, se eu voltar aqui para a nossa formulação, o que é que a gente tem por enquanto? A gente tem a chuva nas estações de Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte e São José da Laje, que é o A, B e C aqui, ó. Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, São José da Laje. A gente tem a chuva em junho de 96, então eu tenho essa parte de cima aqui, ó. Eu tenho a média em Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte e São José da Laje, então eu já tenho essa parte de baixo. E tenho também a média para a estação onde houve falha, que foi União dos Palmares. Então, eu tenho essa média aqui também. Então, eu já posso calcular direto qual foi a precipitação em junho de 1960, que é o nosso caso, 1996, que é o nosso caso aqui, para a estação União dos Palmares. Aqui seria simples. Só precisaria fazer igual a 1/3 vezes. Aí eu vou pegar qual foi a chuva em junho de 1996 na Fazenda Boa Fortuna e dividir pela média, mais a chuva em 1996 em Murici Ponte e dividir pela média, mais a chuva em 1996, que aqui é E6, em São José da Laje e dividir pela sua média, e multiplicar tudo isso, tá aqui em cima, pela média de União dos Palmares. E aí ele vai me dar aqui a chuva estimada, 197,4 para a União dos Palmares. Observe que esse dado é maior do que o dado que a gente tinha anteriormente para a União dos Palmares em 1996. Olha aqui, ó, a gente tinha 170. E a nossa estimativa subiu um pouco para 197. Nota que como é um mês chuvoso, aqui a gente está em junho, se a gente observar aqui no gráfico, junho é um dos meses que mais chove, né, nessa região. Se a gente considerar que 8 dias de falha é pouco, mas é um mês que chove bastante, então 8 dias pode ser considerável. Nesse caso aqui, foi cerca de 20 milímetros, 24 milímetros que a gente daria, 27 milímetros que a gente estaria se considerando. Claro que isso é uma estimativa, tá? Então aqui eu estimei qual seria a chuva correta para a União dos Palmares, portanto eu fiz a correção desse mês. Certo? Eu poderia utilizar essa mesma metodologia para os dados anuais. Ao invés de trabalhar aqui com junho de 93, 94, eu trabalharia com o total anual. Eu também posso utilizar esse mesmo método para fazer a correção dos totais anuais. Certo? Como eu falei para vocês, esse método aqui ele considera que existe uma relação entre a chuva que acontece em um determinado mês e a sua média para todas essas estações. Eu vou só mostrar isso num gráfico para ficar mais fácil de a gente compreender por que a gente utiliza uma média aritmética dessa relação, a chuva em um determinado mês sobre a sua média. Então vou usar aqui essa tabela que eu já fiz, né? O objetivo do vídeo já concluí aqui, mas só para mostrar para vocês de onde vem essa relação. Então vou pegar aqui 4 colunas e vou colocar aqui, ó, P no mês sobre P precipitação no mês média. O que é que eu vou fazer? Pegar as 4 estações, colocar aqui e vou pegar a chuva no mês dividido pela sua média. E aí eu vou prender, apertar F4 aqui, vou deixar somente a coluna livre, apertar F4 de novo, deixar a coluna livre, porque vai fazer aqui uma relação. Pronto, tá aqui. Vou arrastar até aqui, ok? E vou arrastar para as demais estações também. Pronto, tá aqui. Então eu calculei aqui a relação entre a chuva em um certo mês e a sua média para cada uma das estações, para todos os meses de junho, né, de 1993 até 2005. E vou construir um gráfico aqui. Olha aqui, para eu inserir, vou criar um gráfico de linha. Está aqui, ó. Note, observem que as 4 estações, a Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União dos Palmares e São José da Laje, essa relação precipitação sobre a sua média, ela apresenta um comportamento homogêneo para as 4 estações. Observe que as 4, as linhas das 4 estações seguem o mesmo, um comportamento semelhante. Não vou dizer o mesmo, mas um comportamento semelhante. Quando há um aumento da chuva em determinado ano em relação à sua média, todas as 4 estações apresentam esse mesmo comportamento de aumento. O que é que significa? Quando há uma chuva acima da média em uma estação, é provável que nas outras estações também aconteça o mesmo, porque elas estão situadas na mesma região. Então, note aqui, ó. 1 é quando há chuva na média, abaixo de 1 é quando a chuva foi inferior à média, e acima de 1 é quando a chuva foi superior à média. Note que, para Fazenda Boa Fortuna, Murici Ponte, União dos Palmares e São José da Laje, quando há uma chuva acima da média, as 4 estações registram esse comportamento de chuva acima da média, e portanto esse índice vai ficar superior a 1. Quando a chuva abaixo da média, as 4 estações
registram esse comportamento. Por quê? Porque é uma região homogênea. Então, quando há uma chuva acima da média em uma, geralmente há também uma chuva acima da média nas outras. Quando há uma chuva abaixo da média em uma, também há uma chuva abaixo da média nas outras, porque a região ela tem um comportamento pluviométrico semelhante. E o método da ponderação regional, ele utiliza essa ideia, utiliza esse fundamento para fazer estimativa de dados em estações que falharam com base em dados que estão no entorno que não falharam. Então, com base nesse comportamento, é que a gente consegue estimar, e conseguiu aqui estimar bem, qual foi a chuva que aconteceu em junho de 1996, mesmo que a estação União dos Palmares não tenha funcionado. Vale ressaltar mais uma vez que isso é uma estimativa, não é um dado. É uma estimativa que permite que a gente faça um preenchimento para fazer uma análise estatística, por exemplo, de uma série completa sem nenhuma falha. Tá? Isso é uma estimativa. Então é sempre bom a gente ter dados, sempre que possível é melhor que a gente preencha essas falhas com dados, mas quando não há dados, não tem como a gente preencher dados, como o outro pluviômetro que foi substituído, e assim por diante, a gente pode utilizar, por exemplo, o método da ponderação regional para fazer essa estimativa. Tá certo? Então essa era a dica que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Espero que isso ajude vocês no trabalho de vocês. E a gente vai seguir aqui nas nossas dicas. E eu espero que mais para o final vocês consigam ver como isso é importante para uma aplicação. Eu pretendo mais para o final aqui dos vídeos fazer uma aplicação para vocês e mostrar que todo esse conhecimento que eu estou tentando mostrar para vocês pode ser útil para uma aplicação um pouco mais prática, apesar de que isso aqui já é muito prático para alguns de vocês, tá? Então, muito obrigado aí pela assistência, um abraço e até a próxima.